E eu quero falar com você hoje sobre isso. Jesus é amigo. Quem crê que Ele é amigo? Sabe, a maioria de nós tem uma equivocada mania de categorizar o pecado. E, consequentemente, a gente coloca pessoas também em categorias. Dividimos as pessoas pelo tipo do pecado dela. Já percebeu isso? Coisas do tipo assim, ó. Quem nunca falou isso aqui, ó? Poxa, se Deus pode ajudar fulano, pode ajudar qualquer um. Quem nunca falou isso? Não precisa levantar a mão, não. A gente fala assim, sabe aquela atriz que se divorciou de novo, está no 5º casamento? Se Deus pode ajudar ela, se Deus pode endireitar ela, Ele pode ajudar qualquer? Quem nunca falou isso, gente? O problema é que inconscientemente a gente faz uma escala de maldade. E a gente acaba classificando o pecado como pecado, pecadinho, pecado médio, pecado grande e pecado gigante. O problema é que a Bíblia, que você tem nas suas mãos, em nenhum lugar o pecado ele é classificado. A Bíblia chama pecado de... E acabou. Não existe pecado pequeno, médio, grande. Entenda isso. É óbvio, gente, eu não estou falando de consequências. Cada pecado tem uma consequência. Existem pecados que eles podem te colocar na cadeia, outros podem te colocar até no hospital, e outros vai passar batido. Ninguém vai ficar sabendo. Só você e Deus vai saber. Mas Jesus, Deus, chama pecado de pecado. Quem entende isso? Para a gente falar sobre isso, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, um texto que você conhece muito bem, sobre esse homem chamado Zaqueu. Lucas 19, Evangelho de Lucas 19, do 1 ao 10. Olha o que diz, acompanhe. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali um homem rico chamado Lázaro. O texto destaca que ele era rico, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo: ele se hospedou na casa de um? Não, fala mais forte, de um? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de... Pois o Filho do Homem não veio buscar e salvar o que estava perdido. Quem é o Filho do Homem? Diga: Jesus. Jesus não veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Diga assim: Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu sei que você sabe, mas só para a gente lembrar, quem que era Zaqueu? Sabe? Cobrador de impostos. Zaqueu era mais do que isso, porque Zaqueu, a Bíblia diz que ele era ladrão. Se você ler com cuidado, interpretar o texto, você vai ver que ele era ladrão, tipo um cafetão. Por quê? Ele era um judeu, escute isso, Zaqueu era um judeu, cobrando impostos para o governo romano, sobre o seu próprio povo judeu. Ele não era como aqui, um brasileiro, trabalhando para o governo do Brasil, cobrando imposto para o Brasil. Entenda isso. É como se viesse um americano, olha que doideira, um americano cobrar imposto dos Estados Unidos, que está com o comando dos Estados Unidos do Brasil. O Brasil agora não é mais do Brasil, é quase isso, mas é dos Estados Unidos do Brasil. Aí vem um brasileiro infeliz cobrar imposto aqui para os americanos, sendo o brasileiro, sendo que é o povo dele. Você consegue entender isso? Como que ele era odiado, sabe? A Bíblia fala que a riqueza dele vinha do dinheiro a mais que ele cobrava do povo. Ao bater a cota do imposto que ele cobrava para Roma, Roma deixava com ele a sobra. Era assim que funcionava, esse era o sistema. Zaqueu não tinha
problema de cobrar das velhinhas ou de uma viúva. Zaqueu era o tipo do cara que não tinha piedade de ninguém. A pergunta é, há quantos anos Zaqueu fazia isso? Dá para saber? Talvez 5 anos? Quem acha? 5 anos. Quem acha 10? Não dá para saber, mas entenda isso. Se ele era chefe, para ser chefe leva um tempo. Ninguém é chefe no dia para a noite, sim ou não? Então Zaqueu fazia isso há muito tempo, gente, muito tempo. Zaqueu é praticamente o chefe de uma quadrilha organizada, trabalhando para um governo fora, extorquindo um povo de dentro, o seu próprio povo. Zaqueu era extremamente odiado, por isso você vai ver que o povo tinha repulsa de Zaqueu. Entenda isso, Zaqueu, ele não era um coitado. Tem gente que lê esse texto achando que Zaqueu é um coitado. Nossa, tadinho do Zaqueu, era baixinho. Nossa, não, gente, Zaqueu não era coitado. Sabe, se fosse hoje, Zaqueu ia morar no melhor bairro de São Paulo. Qual que é o melhor bairro? Alphaville. Zaqueu ia morar no bairro do Alphaville, ia ter a melhor casa, aquela casa de 10 milhões de cinema, de revista, sabe? Essa seria a casa de Zaqueu, essa seria a vida de Zaqueu. Zaqueu teria a casa com a melhor vista da cidade, porque ele era rico. E quando a Bíblia diz que era rico, é porque era rico, meu irmão. E ele era rico às custas do seu próprio povo, extorquindo, cobrando a mais. Sabe, Zaqueu tinha acesso às melhores roupas, das melhores grifes da época. Zaqueu se vestia com o melhor. Zaqueu comia a melhor comida. Zaqueu frequentava os melhores restaurantes. Zaqueu não era um coitado. Zaqueu era um cara que se dava bem com o dinheiro dos outros. Zaqueu tinha várias mulheres. Aliás, as mulheres disputavam Zaqueu, porque Zaqueu era o cara, meu irmão. Zaqueu agora andava com capangas. Na sua infância era um problema, Zaqueu, seu baixinho, tampinha. Agora ele andava com uns caras grandão do lado, que mexe comigo agora para você ver. Zaqueu andava com seus capangas, porque você acha que ele andava sozinho? Um cara que fazia o que ele fazia? Jamais. Qualquer o povo podia pegar ele pelo colarinho e acabar com ele. Zaqueu devia andar com capangas, sabe? E esse cara, que não é um coitado, um dia ele ouve falar que Jesus estava passando por onde ele estava. É o texto que nós lemos. É que nós lemos. Ele ouve falar que Jesus estava passando. O que ele faz? Primeira coisa, compra um camarote. Fala assim, compra um camarote. Irmão, no mínimo a árvore estava cheia. Ele falou, quanto você quer para deixar eu subir nesse último lugar aí? Isso aqui eu pagou, falou, é meu agora. E eu vou ver Jesus no melhor lugar porque eu tenho. Ele compra um camarote, fica lá esperando Jesus passar. E para surpresa dele, ele achava que veria Jesus. Só que o texto fala que Jesus, quando passa debaixo do camarote de Zaqueu, ele para e olha para cima. Fala, ei Zaqueu. Chama ele pelo e pede para ele descer. E Jesus se convida, meu irmão. Olha que loucura. Jesus se convida para ficar na casa de Zaqueu. Você tem noção que é isso? O Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o homem mais importante da história, aquele que muitos admiravam, que fazia milagres, ele para diante desse homem repugnante, debaixo de uma árvore, e fala para ele, ei Zaqueu, chama ele pelo nome. Eu quero dizer uma coisa para você, o diabo, ele te conhece, ele sabe o teu nome, sabe ou não sabe? Mas toda vez que ele vai jogar na sua cara algo, ele te chama você pelo teu pecado. Ei adúltero, ei ladrão, ei safado. Jesus não, ele sabe o nosso pecado, ele sabia toda a vida de Zaqueu, mas ele olha para cima e fala, Zaqueu, desce, que hoje eu vou ficar na tua casa. Eu tenho uma notícia para você, não importa o que você tem vivido até aqui, Jesus está olhando para você, chamando você pelo nome, dizendo, ei, hoje eu vou ficar na sua casa. Ah, você não entendeu, eu vou ficar na sua casa, eu quero estar na sua casa, eu quero transformar a sua casa. Jesus está se convidando para a sua casa. Quem quer Jesus em casa hoje, diga eu. Ah, querido, aplauda Ele dizendo, vem para minha casa, Jesus. Entenda isso que a Bíblia está dizendo, se Jesus fez questão de entrar na casa de um pecador, por que ele não vai entrar na sua casa? Eu tenho uma notícia para você, Ele já está lá.
Você que talvez não percebeu isso, Ele já está lá. Você que ainda não deu crédito para Ele, Ele já está lá mudando e transformando. Você que não teve paciência para aquilo que Ele está fazendo, Ele já está na sua casa. Porque se Ele estava na casa de um pecador que não estava nem aí com Ele, quanto mais você que adora Ele, levanta as suas mãos, você que glorifica o nome dEle, você que serve a Ele, querido, Ele está na sua casa. Ele está na sua casa, Ele está na sua família, Ele está cuidando dos seus filhos. Você crê nisso? É manhã de você entender que Jesus chegou na sua casa e acabou. Você crê nisso? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! A primeira coisa que eu penso, anote isso. A primeira coisa que eu penso nesse texto: por que Jesus parou? Por que Jesus parou, gente? Sabe, a gente acha que Jesus parou pela capacidade de Zaqueu escalar a árvore. Eu já vi mensagem disso. Não, irmão, você tem que, olha só, Zaqueu fez um esforço. Zaqueu se esforçou, era pequeno, perna curta, foi lá, subiu na árvore, fez uma aula de escalada antes. Subiu na árvore, figueira brava, já viu a figueira brava? E põe a foto da figueira. Figueira brava, é difícil escalar, sabe, é mérito dele, ele chamou atenção. Você tem que chamar a atenção de Jesus. A gente acha muitas vezes que o nosso ritual religioso chama a atenção de Jesus. A gente acha que o nosso discurso bonito chama a atenção de Jesus. A gente acha que até o nosso desespero chama a atenção de Jesus. A gente acha que a nossa forma de adorar chama a atenção de Jesus. Não, pastor, tem que adorar assim. Assim agora vem. Outros não, tem que adorar assim. Ah não, tem que adorar de joelho, prostrado. Sabe por que Jesus parou? Quer saber por que Ele parou essa manhã? Ele parou porque Ele quis. Ele parou porque Ele quis. Jesus parou porque Ele é cheio de graça e cheio de compaixão. Ele parou porque Ele não olha como o homem olha. Ele parou porque Ele quis. Ele parou porque aonde todos veem maldade, Jesus Ele vê bondade. Sabe, Ele parou porque Ele é amigo dos pecadores, querido. Ele parou e disse: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa da onde? Da religião. Desce depressa da tradição. Zaqueu, desce depressa do seu ego inflado, porque você é rico agora e acha que o dinheiro resolve tudo. Zaqueu, desce depressa que eu quero ter um tempo contigo hoje. Querido, Ele parou porque Ele quis. Eu imagino que naquele tempo é igual o filme, já viu tipo Matrix, quando dá o tiro, o cara para. O tempo parou, meu irmão. Como Jesus, imagina o questionamento daquela galera que seguia Jesus. O texto fala que tinha um monte de gente seguindo Ele, sim ou não? De repente, Ele podia parar para alguém que precisava. Ele podia parar para uma viúva que estava ali do lado. Ele podia parar para uma criança. Todo mundo ia falar: nossa, como Ele é bondoso. Ele parou para o pior cara que tinha naquele lugar, naquela roda. Ele parou para o pior. Imagina o tempo parando e todo mundo acusando Jesus. Esse aí falou que era o Messias. Esse aí falou que perdoava pecados. Esse aí falou que era... Está tudo errado. Eu fico imaginando os amigos de Zaqueu falando: Jesus errou de endereço. Esse cara aqui acabou de roubar não sei quanto da velhinha ali, meu. A velhinha só tinha aquele dinheiro para poder viver mais alguns anos. Ele acabou de roubar os amigos, os capangas dele, falando: ih, Jesus aí não é de nada não. Esse cara não é ninguém não. Aí você imagina os inimigos dele. Aquele que ele tinha acabado de roubar. Semana passada olhando e falou: ih, não quero saber de Jesus mais não. Jesus não está com nada. O tempo para, querido, entenda uma coisa. Jesus, Ele não é o nosso acusador. O papel do acusador já foi ocupado por alguém. Você sabe o nome dele? É Ele, não é Jesus. Jesus não é o acusador. Jesus, Ele é o teu amigo. Diga para alguém isso: Jesus é o teu amigo. Hoje é manhã de você não se esconder dele por vergonha. Escute isso. E não rejeitar Ele por autossuficiência. Nem se esconda de Jesus por vergonha de algo que você fez. E nem rejeite a graça dEle e Ele por você achar que você é autossuficiente. Escute isso. Jesus ele tinha uma queda, eu acho, por cobrador de impostos. Olha o que ele vai falar em Mateus 9:9. Passando por ali, Jesus viu um homem, outro homem, gente, chamado Mateus, sentado na coletoria e disse: siga-me. Mateus levantou e seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes.
vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas eu vim para os pecadores. Sabe, nesse encontro com Mateus, Jesus define que só tem 2 tipos de pessoas. Quantos tipos, gente? A humanidade, ela se divide em 2 tipos de pessoas. Número 1, pessoas que pensam que são justas. Número 2, pessoas que sabem que são pecadores. Tem 2 tipos de pessoas nesse auditório hoje. Aqueles que acham que são justos o suficiente, são bons o suficiente. E tem aqueles que sabem que são pecadores e carecem da graça de Deus. A verdade é que todos nós precisamos de ajuda. Mas apenas alguns admitem isso. Quem é você nessa manhã? Olha o que diz Lucas 18. Abra sua Bíblia em Lucas 18. Capítulo 18, verso 11 a 14. Olha o que diz. O fariseu em pé orava no íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Escute isso, olha o que o fariseu está dizendo. Ladrão, corrupto, adúltero, nem mesmo esse publicano aí, ó. Porque eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho, mas o publicano ficou à distância, diz o texto. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito, dizendo assim, ó, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou o quê? Olha o verso 14. Eu lhes digo que este homem e não outro, este homem publicano, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Que tipo de homem você é esta manhã, querido? O problema de Zaqueu era esse. O problema do fariseu era esse. O zelo do fariseu era tão grande pela religião, que ao invés de ele odiar o pecado, ele odiava as pessoas que pecaram. E eu quero dar uma chave para você nessa manhã. Odeie o que Deus odeie e ame o que Deus ame. Deus, Ele ama pessoas e Ele odeia o pecado. Não, você não entendeu. Deus ama pessoas. Deus, Ele está aqui por pessoas. Jesus, Ele veio por pessoas. O Espírito Santo foi enviado por pessoas. Mas Ele odeia o pecado. Você quer resolver muito problema na tua família, quer resolver muito problema lá na empresa, quer resolver muito problema na sua vida? Comece a separar o pecado das pessoas. Começa a olhar diferente. Começa a amar aquele indivíduo que te fez algo terrível, ou que está vivendo uma vida terrível. Comece a amar ele, amar com todas as suas forças, e deixa o pecado dele de lado. Estou pedindo para você amar o pecado, mas ame o pecador. Ame o que Jesus ama, e odeia o que ele odeia. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Quem entende isso? Isso me leva a um ponto número 2. Quem está pronto para anotar isso aqui? Mas é para anotar, irmão. Eu sei que vai ser dolorido, mas é para anotar. Diga para alguém assim, ó, destrua o fariseu que há em você. Fala para o outro lado, para se aliviar, até o que você está sentindo hoje de manhã, chegou meio sobrecarregado. Fala para o lado assim, ó, destrua o fariseu que é em você, vai. Fariseu! Cara, a gente tem mania de criticar aqueles que cometem erros. Escute isso. A gente tem mania de criticar aqueles que cometem erros que até ontem a gente fazia. Não é porque você deixou de cometer alguns erros que agora você pode criticar quem está no erro. Pelo amor de Deus, meu irmão. O problema do fariseu é esse, é que sempre o pecado do outro é mais feio que o dele porque é diferente. O fariseu só anda com quem pensa como ele. Na verdade, com quem não peca como ele. É o cara que diz assim, ó, vinho pode beber, mas cerveja... Não estou falando nada que é certo e que é errado, tá? Não vai achar, o pastor falou, não falando não. Estou dizendo, para você entender, são coisas similares, 2 são bebidas. Ah não, mas o cara acha até um texto bíblico para justificar. Jesus transformou algo em vinho, não foi em cerveja, amém? Entenda o conceito, não estou falando que é certo e que é errado. Fique bem claro, amém? Eu estou dizendo o conceito, porque o pecado do outro tem uma cara diferente do meu pecado. Eu estou certo, eu sou santo. Esse é um safado sem vergonha. Era assim que o fariseu pensava, gente. Entenda isso. Eu fiz uma frase que já coloquei no Instagram. Humildade não é pensar menos de si, mas é não pensar menos do outro. Quem quer ser o maior, sirva. Seja o menor.
Quando a igreja entender que ela veio para servir o pecador, meu irmão, ela não veio para servir o santo, ela veio para servir o pecador. Aí você vai ver as coisas acontecendo na tua casa, na tua família, na tua empresa, por onde você andar, você vai ver as pessoas se rendendo a Jesus. Jesus vai se transformar em irresistível. 2 amém ali, glória a Deus. Eu escrevi uma coisa aqui, é forte, irmão. Se você quiser receber, você recebe. Mas eu creio que alguém só entendeu o evangelho quando olhar para alguém que usa crack e falar assim, ó, eu sou tão pecador quanto esse cara aqui. Eu creio assim. Você quer crer? Você crê. Eu creio. O dia que a igreja olhar para quem? Para a escória do mundo e olhar assim, nós somos tão pecadores, somos tão dependentes da glória de Deus e da graça dele como esses caras. Ah, querido, a gente vai ter que mudar desse lugar, a gente vai ter que ir para um lugar de 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Os estádios não vão comportar a igreja. Sabe porque a igreja muitas vezes não rompe? Porque ela vive no sistema farisaico. Falei. Mate o fariseu que está em você. Mate o fariseu que vive dentro de você. Número 3. Anote isso. Jesus é amigo dos pecadores. Anote isso. Jesus é amigo dos pecadores. Pastor, com quem Jesus andaria se fosse hoje? Quais seriam as selfies de Jesus no Instagram? Pensa naquele político que você odeia. Aquele que prometeu um monte de coisa e não fez nada, irmão. Sabe aquele? Estou falando de partido, estou falando daquele cara. Visualiza um nome agora. Visualizou? Você vai ver Jesus assim, ó, tirando o selfie. Partiu. Casa do fulano. Estou falando besteira? Estou falando besteira? Estou exagerando? Mas por que a gente não quer ser visto com essas pessoas? Por que a gente corre dessas pessoas? Por quê, meu irmão? A gente não está amando o que Jesus ama. A gente está amando o status. Ah, querido, abre o teu coração para essa verdade. A gente está amando gente bonitinha, cheirosinha, sabe, limpinha. Querida, amar esses é muito fácil. É mole. Amar quem pensa como a gente, que torce para o time. Quero ver se é uma corintiano. A maior prova, a Bíblia quase diz isso, mas a maior prova de amor é quando alguém abraça o corintiano e fala, eu te amo, mesmo sendo corintiano. Amém, Tiago? Amém? Te amo, estamos juntos. Apesar de, te amo. Sabe? Jesus ia abraçar viciados, corruptos. Entenda isso, Jesus, você vai ver ele gastando tempo com pecadores, sentando à mesa. Nós lemos pelo menos 2 textos, você lê o Novo Testamento, os Evangelhos, você vai ver Jesus toda hora sentando com algum pecador. Você vai ver ele no poço com a samaritana, ao meio-dia lá, buscando água. Você vai ver inúmeros exemplos. Jesus está sempre no meio de gente que a gente jamais estaria perto. Sabe aquela gente que você falou assim, ó, agora que eu estou na igreja, eu não quero ver nunca mais na minha vida. Jesus já está lá para trazer para cá. Sabe, Jesus já está lá para mostrar a graça dele, o amor dele, o favor dele para essas pessoas. Para que você fosse tão irresistível que elas iam olhar para você e falar, cara, o que você tem é bom demais, me leva onde você vai. Aí você vai falar assim, vamos embora. Gente, Jesus é irresistível quando ele é bem apresentado, entenda isso. Eu aprendo algo libertador. Algo libertador, ouça isso. Deus não se intimida com os nossos pecados. Como assim? Os nossos pecados não afetam quem Deus é. Os nossos pecados só fazem mal para a gente. Nosso pecado não faz mal para Deus. A gente acha que o nosso pecado vai contaminar Jesus. Não, querido, nosso pecado faz mal para a gente. O pecado traz consequências sérias e ruins para a gente, não para Deus. Entenda isso. Na lei de Moisés, lá em Levítico 14, alguém que tocasse alguém imundo, um leproso, uma mulher com sangramento, alguém com inchaço, alguém com mancha brilhante na pele, até mofo, na roupa ou em casa, Levítico diz que ficaria impuro. Isso era um baita problema. Tinha que fazer um ritual de purificação. Gente, era um troço horrível. Para ficar puro de? Inconscientemente, entenda isso. A gente foi ensinado a olhar para o pecador de um pedestal, já percebeu? Até para orar para alguém que a gente acha pecador demais, a gente ora diferente. Deus,
abençoa esse pecador. Te muda até a voz. Só que a Bíblia vai dizer, naquela época quem tocava no impuro ficava? E Jesus tocava no impuro e o impuro ficava limpo. O teu pecado não contamina Jesus, mas a graça dele limpa o teu pecado. Isso é libertador, querido. Não tenha medo de se chegar perto de Jesus. Ele jamais vai te repudiar. Ele jamais vai te colocar para fora. Ele jamais vai dizer para você, sai de perto de mim. Pelo contrário, ele vai dizer, vinde a mim que eu quero limpar todo mundo que chega perto de mim. É isso que ele vai falar, querido. Sabe, Jesus, ele desceu ao nível dos pecadores, porque jamais nós poderemos subir ao nível dele. Foi por isso que ele desceu, por isso que ele se fez homem, por isso que ele habitou entre nós. Jesus é amigo dos pecadores. Portanto, Jesus é o meu e o seu amigo. Quem tem Jesus como amigo? Quem quer ter ele mais perto de você? Eu termino contando uma história para vocês. Eu tive um sonho esses dias. E meus sonhos são muito malucos, mas quando eu tenho um sonho que faz sentido assim, é muito especial. E esse foi muito engraçado, porque eu me encontrei com um jovem, que eu não lembro, não conhecia ele, mas eu sei que era uma pessoa bem jovem. E ele me fazia uma pergunta para mim, pastor, como que eu desagrado a Deus? E eu sonhei só com isso, ele perguntando isso. E eu acordei com esse sonho, com essa imagem e com essa pergunta na minha cabeça. Eu acordei, a Dani estava dormindo ainda. E eu falei, Deus, como assim? E eu não tinha aquela resposta de imediato. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda a responder essa pergunta. Se o Senhor está mostrando esse sonho, que o Senhor tem alguma coisa. E o Espírito Santo, na hora, querido, eu senti o Espírito Santo falando no meu coração assim, você desagrada a Deus quando você não depende dEle. Quando você não depende dEle, sabe? Eu tenho aprendido uma coisa, querido. Deus nunca quis filhos perfeitos. Deus nunca quis filhos perfeitos. A vontade de Deus é que são filhos que dependam dEle. Deus nunca quis controlar a tua vida. O que Deus quer é se relacionar com você. Se Ele quisesse controle, Ele estralava os dedos e todo mundo virava robô e fazia o que Ele queria, fantoche. Sim ou não? Deus tem poder para isso? Claro que tem. Mas Ele deu algo chamado livre-arbítrio, para dizer assim, você é livre. Mas se quiser se relacionar comigo, estou de braços abertos. Sabe, você é livre, mas se quiser depender de mim, eu vou ficar tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz que você dependa de mim. Eu aprendi isso sobre Deus, querido. Deus não quer te controlar, Deus não quer te cercear. Deus, Ele quer que você dependa dEle, que você dependa do Espírito Santo todos os dias, que você viva dependente do Espírito Santo todos os dias da sua vida. É isso que Ele quer. Você pode se colocar de pé nessa manhã. Nós cantamos isso essa manhã, o Senhor está falando com a gente desde o começo, querido. Nós cantamos que o que Ele quer fazer em nós é algo de dentro para fora. De dentro para fora. Se tem uma coisa que eu aprendi com a reforma lá da igreja é essa. Eu ficava em cima dos caras que estavam trabalhando. Quando é que vai fazer isso aqui? Esse piso aqui está quebrado aqui dentro. Isso aqui, precisa trocar essa pia. Aí eu ia correr lá fora e falava, olha só, tem que pintar, gente, está feio. Pinta logo de preto esse negócio, pelo amor de Deus. Cadê o Luiz? Luiz está aí não? Amanhã? O Luiz estava trabalhando lá, cuidando do pessoal. Aí o Luiz virou para mim e falou algo que marcou meu coração. E quando ele falou, o Espírito Santo deu um estralo lá dentro. Ele falou assim, pastor, toda obra, ela começa dentro, depois faz fora. Falei, como é que é? Porque isso. Primeiro a gente faz a parte hidráulica, a parte elétrica, a estrutura. A gente vê se está tudo certo, se tem trinca no prédio, se não tem. A gente fecha tudo. A gente vai fazendo de dentro para fora. O Espírito Santo falou, é assim que eu trabalho em você. Escuta isso, não adianta você tomar um banho evangélico, usar perfume evangélico, cabelo evangélico. Onde você nasceu? Berço evangélico.
Até berço a gente inventou. Se dentro de você, querido, não tem uma real e total transformação, o Espírito Santo quer ser teu amigo, para te ensinar todos os dias a você ser mudado e moldado de dentro para fora. Querido, por isso que a palavra de Deus, que muitos você olha assim, são sepulcros caiados. Sabe o que era isso? Minha avó falava algo engraçado, não sei se eu vou lembrar agora. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Acho que era isso que ela falava. Quem lembra disso? Quantas vozes aqui você ouviu falar isso? Isso está total alinhado com a palavra de Deus. A gente tem muitas vezes está aqui, uma roupa bonita. Quem olha fala, é crente, domingo de manhã. Só pode ser crente, né? Indo para a igreja. Mas lá dentro você está quebrado. Você está destruído. Você está morto. Você não faz parte de um relacionamento, mas você simplesmente se acostumou com uma religião chamada evangélicos, crentes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ontem, fresquinho. Ontem eu sentei com uma pessoa no gabinete, 6 horas da tarde. Queria conversar comigo, que estava enfrentando um sério problema de depressão, ansiedade. Um jovem. E ele começou a contar a história dele, querido. Esse jovem católico. A vida inteira católica, dizendo, pastor, eu amo a Jesus, e eu tenho relacionamento com Jesus, só falava em Jesus. Sabe, o fariseu lá dentro começou a gritar, esse cara católico para falar de Jesus? Como assim, Jesus? Ele foi contando a história dele, e ele entrou numa depressão por causa da empresa, uma história lá de uma chefe, não sei o que, começou a oprimir a vida dele, começou a ficar mal. E esse cara foi afastado do serviço, teve que ficar em casa e começou a ler a Bíblia de uma forma mais forte, assim, mais profunda. Começou a ler e buscar Jesus de verdade. E esse jovem, ele simplesmente sonhou com a nossa igreja lá em Santo André. Ele sonhou, Deus mostrou para ele em sonho a nossa igreja, como era dentro. Tinha um pastor jovem pregando. Ele falou, pastor, eu sonhei com você. Ele não falou, não com a sua fisionomia, mas eu sonhei com a tua igreja. Eu comecei a procurar no Facebook, já tinha visto a igreja, mas eu não sabia os horários de culto. Procurei no Facebook, achei a igreja, achei o horário de culto. Quarta-feira ele estava na igreja. Ele falou, quando eu entrei na igreja eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Algo que tomou conta do meu coração, era aquilo que eu estava procurando todos esses anos da minha vida. Sabe, eu amo Jesus, pastor, eu amo fazer obra social, eu amo abençoar as pessoas. Eu tenho um coração bom, mas eu sinto que Jesus está me chamando para um relacionamento muito maior. Cara, como a gente é preconceituoso. Sabe, Deus não é Deus dos evangélicos. Eu vou repetir isso aqui. Deus não é Deus evangélico. Se você achava que Deus era Deus evangélico, você estava totalmente enganado, querido. Deus, Ele ama pessoas que querem um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Esse jovem falava, meu coração era tocado, um jovem cheio de Deus. E ele falou, você vai conhecer a minha mulher é uma mulher de Deus. Eu falei, eu creio. Ora comigo aqui, diga assim, Jesus, eu quero um relacionamento profundo contigo. Ele orou, sabe, eu dei um livro para ele. Quando eu falei, qual é o próximo passo? Eu falei, a gente vai ter agora uma escola de batismo. Pode pôr meu nome, estou dentro, quero batizar. E depois? Eu falei, depois vai ser voluntário. E o que mais? Eu falei, vai trabalhar, meu irmão. Você quer trabalhar? Vamos trabalhar. Jesus quer mudar você de dentro para fora. Derrube toda a religião da sua vida hoje. E comece a viver um relacionamento com Ele. Se a religião tem te oprimido, querido, se a tua vida tem sido opressa, pesada, difícil, eu tenho uma boa notícia para você. O Evangelho é uma boa, o fardo dele é leve. O peso que você vai carregar é leve, querido. Se o que você tem carregado até aqui tem sido difícil, pesado, que difícil ser crente, o que você está carregando é religião, não é Jesus. Eu quero desafiar você a vir diante do altar, trocar todo o fardo pesado, toda palavra que jogaram contra você, alguma autoridade proferiu contra você algo, sai do teu lugar e venha deixar no altar todo o peso que a religião te causou até aqui, e saia diferente nessa manhã. Saia levando o Evangelho para casa, o amor de Cristo para sua casa.